trabalhar a apostila complementar de ciência, semana 1. Leia a letra da música. Então, vocês farão a leitura dessa trechinho aqui dessa música, né? E depois responder as questões. 2. O autor menciona toda essa gente. A quem ele se refere? Quem que é essa gente que ele está se referindo na letra dessa música? 3. Faça uma colagem com recortes no retângulo ao lado do texto, representando a diversidade da população brasileira. Então, vocês irão recortar diferentes rostos, diferentes pessoas e fazer uma colagem aqui do lado, né, no retângulo, representando a população brasileira. Somos 208 milhões de pessoas. Fazer a leitura desse texto. O Brasil ultrapassou a marca dos 208 milhões de pessoas em 2017. São crianças, jovens e adultos. Nessa época, pouco mais da metade da população eram de mulheres. A população brasileira é uma das mais diversificadas do mundo. Ela é formada pela mistura de diferentes povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos, o que permitiu que nos transformássemos em um povo único, com cores, culturas, sotaques e histórias diferentes. Homens e mulheres. Ao nascerem, meninas e meninos são muito parecidos. Geralmente, os próprios pais definem como os meninos e as meninas devem se vestir e se comportar. Com o tempo, o corpo vai mudando e os jovens adotam vestimentas diferentes, comportamentos e posturas de sua preferência, muitas vezes influenciados pelos valores da sociedade em que vivem. Diferente de algumas décadas atrás, hoje crianças e adolescentes têm mais liberdade para escolher o modo de agir e de se comportar. Número 1. Quais as principais diferenças físicas no corpo de mulheres e de homens adultos? 2. Quais características masculinas e femininas são definidas pela sociedade? Fases da vida. As pessoas estão continuamente modificando. Crescem, se desenvolvem e envelhecem. Atuam na sociedade nas mais diferentes funções. Mas, apesar de nos assemelharmos pelas nossas características humanas, sermos seres humanos, nós somos muito diversos uns dos outros, seja pela aparência física, seja por conta do nosso comportamento. Vivemos cercados de pessoas e etnias de gêneros de diferentes idades. Você e seus colegas possuem muitas diferenças, mas também muitas semelhanças. O ritmo de desenvolvimento é diferente em cada um, e durante a adolescência as diferenças podem acentuar, ou seja, aumentar, né? Observe as imagens. Uma criança de 9 anos e a outra, um adolescente com 14 anos. Um menino com 9 anos e um adolescente com 14 anos. Então, é nítida a diferença que a gente percebe, né? Da fisionomia do corpo, como que muda depois que se torna adolescente. Número 1. Observe atentamente as fotos da menina de 9 anos e da adolescente de 14. Quais são as diferenças físicas entre elas? 2. Observe atentamente as fotos do menino de 9 anos e do adolescente de 14. Quais são as diferenças físicas entre eles? Você vai fazer uma comparação entre as meninas e entre os meninos e escrever quais que são, né, as características, as diferenças físicas entre eles. A puberdade é uma fase que ocorre geralmente na adolescência e é marcada por diversas mudanças, desde físicas e psicossociais. Ela pode ser caracterizada como um período de maturação biológica, pois nessa fase ocorrem alterações que levam à transição para a fase adulta ou também para a fase reprodutiva. Entre meninas, pode ocorrer entre 8 e 13 anos, e em meninos, entre 9 e 14 anos. O início da puberdade pode variar devido a fatores influenciadores, como a genética e o ambiente. Nesse último
um dos elementos que mais afetam nessa fase é a nutrição. Nesse textinho fala das mudanças que ocorrem, né, no nosso corpo, no corpo das crianças, dos adolescentes, ao longo da vida, o que vai acontecendo, né? Então fala sobre a fase, sobre a puberdade, a fase de transição que o nosso corpo deixa de ser de criança, né? E vai se transformar num corpo adulto. Aqui tem um textinho que fala sobre a puberdade feminina, as transformações que acontecem no corpo das meninas, né, quando ela passa por esta fase, né, de criança a adolescente. Então, várias mudanças ocorrem no corpo das meninas e dos meninos. Vocês farão a leitura desse textinho, que fala sobre a puberdade feminina. No próxima página tem a puberdade masculina, que também explica, né, tudo o que acontece no corpo do menino, as transformações que acontecem quando ele vai se transformando num adolescente. A atividade. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Meninos, meninas. Número 1 é meninos, número 2, meninas. Alargam-se os quadris. Isso acontece com quem? Com os meninos ou com as meninas? Então, está no textinho que vocês farão a leitura. Mudanças de timbre da voz, que se torna mais grave. As nádegas e as coxas adquirem formas arredondadas. Inicia a produção de espermatozoides. O seio se desenvolve. Aparecimento da barba e dos pelos corporais. Ocorre a primeira menstruação. Os pelos aparecem na região pubiana e nas axilas depois do desenvolvimento das mamas. Desenvolvimento da musculatura. Então, crianças, essas são as atividades de hoje. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição para auxiliar vocês. Grande abraço, fiquem todos com Deus.